Olá, bom dia, como vão todos? Vamos aqui para nosso segundo capítulo. Essa aula nós já demos lá no EAD, né, já demos lá na aula síncrona, mas eu vou deixar ela gravada aqui para as pessoas que não participaram, não puderam participar. E vou deixar lá claro, no AVA para vocês consultarem assim que puderem. Nós abordamos aqui a eletroquímica aplicada à corrosão, partindo de cálculos de DDP, das pilhas de corrosão, eletrólise e vamos ver depois em seguida diagramas de Purbot. Bom, primeira coisa é a pilhas que nós já vimos. Nós sabemos que no anodo sempre ocorre oxidação, é um polo negativo porque nele ocorre a geração de elétrons. E o cátodo é o polo positivo, onde ocorre a redução. É positivo porque para lá que migram os elétrons para ocorrer a redução. A equação de Nernst de um sistema que mede, que quantifica a energia gerada em uma pilha, ela advém de uma análise da energia livre de uma reação química. Porque uma pilha, o que é uma pilha? A pilha é uma reação química que promove um trabalho elétrico, não é? Então, por exemplo, uma reação de um elétron de dois metais diferentes, que é a pilha de Daniel, por exemplo, né? Então, isso você determina por cálculos termodinâmicos a energia livre. E ela é dada, a energia livre, o trabalho realizado no caso, né? Ela é dada pela energia livre padrão mais as condições reais ali do sistema, que é RT/ln de K. O que é R? R é a constante universal dos gases. T é a temperatura em Kelvin e K é justamente a constante dessa reação que ocorre no processo da formação da pilha, no processo espontâneo. Nas condições padrões, aqui nós temos o potencial padrão, N é a quantidade de elétrons que ocorre no processo da pilha, na reação geral da pilha, quantos elétrons foram doados ao mesmo tempo, concomitante a quantos elétrons foram recebidos. E F é a constante de Faraday. Lembrando aí fazendo alguns ajustes aqui, dividindo por NF, nós temos que lembrar que, por definição das unidades, 1 coulomb volt é igual a 1 joule. Tá certo? 1 joule. E por quê? Porque energia é dada em joule. Aqui o trabalho elétrico vai ser medido em volts, por isso que tem que fazer essa consideração, porque é um trabalho elétrico, um trabalho elétrico. Então, fazendo essa adequação da equação, nós vamos obter quem? A variação de potencial real é igual à variação de potencial padrão, via aquelas condições padrões lá que a gente viu na tabela de potencial padrão, menos RT, NF, LN de K. K, lembrando que é para uma dada reação, uma reação qualquer. A mais B vai dar C mais D, elevado aos respectivos coeficientes. Só que K, na realidade, não mede concentração. Concentração a gente faz por aproximação. Na realidade, mede a atividade. A atividade não é um conceito, é uma medida experimental. Concentração é um conceito. Mol por litro, percentagem, molaridade, molalidade, por aí vai. Já a atividade não é a medida real, é a medida de condutividade. Quanto de condutividade aquela espécie está presente na solução como todo. Como todo. Nós não vamos ter tempo de ver a definição matemática de atividade, né? Mas se quem quiser, eu tenho material disponível, tá certo? Mas a gente faz a aproximação aqui por concentração. A atividade é a concentração vezes um fator. Esse fator depende se é cátion, se é ânion, a carga, se é próton, se é ácido, a base, etc. Tá certo? E claro, de todo o conjunto da solução, de todos os participantes, né? Cátions e todos os íons presentes. Então, aqui, aquela equação, a chamada equação de Nernst, RTNF, nós vamos ver agora, né, os valores que se usa. Aqui é para condições, qualquer condição. Então,
é o potencial observado, E0 é o potencial padrão, R é a constante dos gases, nesse caso usado 8,314 joules quilomol, né? Lembrando que joule aqui ele vai ser substituído por coulomb volts, por quê? Porque essa parte aqui, ó, essa parte aqui é dada em volts. Aí aqui precisa estar em volt para gerar a unidade correta e fazer a subtração. Porque tudo isso aqui é uma constante. Constante é adimensional, né? Pois bem, mas o que, que nós temos? Temperatura em Kelvin, transforma em Kelvin. N é o número de elétrons envolvidos na reação geral daquela determinada reação da formação da pilha. F é a constante de Faraday, 96.500. E aqui foi determinada em Ln. Ln é um tipo de logaritmo exponencial, né? Logaritmo é o que? A gente usa na base 10. É uma ferramenta matemática para usar valores muito pequenos, né? Essa constante geralmente é pequena, né? Então, por isso que se usa Ln. É uma ferramenta matemática. E para você passar de ln para log, você tem que multiplicar por esse fator aqui, ó. Então, essa equação aqui, que veio daqui, foram substituir esses valores aqui, ó. 96.500, N é o número de elétrons, é uma incógnita. R é aquele valor 8.13, 8.31, Joule Kelvin mol. R é a temperatura padrão, no caso foi utilizada aí 298 Kelvin. E se você fizer esse cálculo aí com todas essas constantes substituídas, você vai achar esse valor dessa constante aqui em volts, ó. Em volts. Aqui era para estar em V, né? Com V, porque essa unidade do delta é zero, é em volt. Então, por isso que tudo isso aqui é uma constante. Tudo isso aqui tem que estar numa unidade, que é a mesma daqui, para fazer a subtração, né? No caso é volt. Então, se substituindo esses valores aqui, ó, todos, nessa equação, lá nessa equação anterior, aqui, você vai obter essa aqui, esse valor de 0,0591, que é o que você está acostumado a ver aí, né, quando você fez ensino médio, né, provavelmente na parte de física, ou talvez de química mesmo. E a equação de Nernst, a temperatura nas condições padrões, é essa daqui, ó. Aí você pode determinar em casa como você achou esse valor 0,0591 fazendo os cálculozinhos aí, beleza? Para a pilha de concentração, o delta é zero por quê? É zero porque a reação do anodo é a mesma reação do cátodo, então vai dar uma variação de potencial padrão zero. A equação para a pilha de concentração basicamente é essa daqui, e só depende da diferença de concentração, tá certo? Isso aqui, claro, tem as condições padrões aí que a gente já verificou. Outras equações estão aqui para você determinar cálculo da constante de equilíbrio quando o sistema está em equilíbrio, ou essa daqui, tá certo? Aí depende se for calcular na base exponencial, leperiana ou na base 10. Beleza? Lembrando que a atividade para um sólido puro é unidade, é 1. Por isso que se você tiver lá um eletrodo, o eletrodo vai estar no estado sólido, então a atividade dele vai ser igual a 1, você não vai usar, né, nenhum outro valor. Então vamos ver alguns exemplos experimentais aqui, né? Faz de conta que a gente foi para o laboratório e fez essa medida aqui, ó. Nós construímos um sistema de uma pilha de metais diferentes, ferro, zinco, com as respectivas soluções, ferro 2, 1 molar e zinco 2, 1 molar. Cada compartimento com o seu respectivo metal, eletrodo e solução. Aí você tem que pensar assim, o que vai acontecer nessa pilha aqui? Vai ocorrer, o ferro vai oxidar e o zinco 2 reduzir, ou o ferro 2 reduzir e o zinco do eletrodo oxidar? Aí você tem que pensar, para isso que você aprendeu a usar a tabela de potencial, né? Você sabe por isso.
Por isso que nós vimos isso lá no início, revimos também, na verdade, né? Que você já sabe. Então você vai verificar que o zinco está numa posição lá que ele sofre oxidação preferencial ao ferro. Então, por isso que o zinco oxida. O potencial dele é mais 0,763 de oxidação. E o ferro dessa solução, que está dissolvido, ele reduz a ferro zero. E o potencial de redução do ferro é menos 0,440. Fazendo a somatória, vai dar mais 0,323. Então, você não trabalha com aquele negócio, cátodo menos anodo, anodo menos cátodo, como a gente já tinha destacado lá atrás. Você faz pela análise do que vai ocorrer de fato, beleza? Aqui no caso é positivo, então ela é espontânea. E a reação geral, se a quantidade de elétrons já é igual, então é só fazer a somatória aí da reação de cátodo e de anodo, você acha a equação geral. E vamos supor então que foi a 27 graus Celsius para trabalhar com 300 Kelvin. Então vamos usar a equação nas condições padrões, tá certo? A título de simplificação, nós vamos usar sempre essa equação aqui nas condições padrões. A não ser que fale que não foi a 300 Kelvin, foi em outra temperatura bem diferente. Aí a gente vai ter que usar qual? Teremos que usar essa daqui, ó. Tá certo? Essa daqui. Bom, então voltando lá ao nosso exemplo. O potencial padrão nós calculamos as condições padrões. Vamos usar a fórmula da equação padrão. Lembre que esse V aqui está destacado porque é a mesma unidade desse valor aqui. Então tem que estar tudo na mesma unidade. N, quantos elétrons tem? 2 elétrons de anodo e 2 de cátodo ao mesmo tempo. Não são 4 não, hein? Que são 2 cedidos, ao mesmo tempo 2 recebidos. Então 2 elétrons. Log de quem? Produto zinco sobre reagente, ferro 2. Ah, por que você não colocou o ferro aqui sólido e o zinco sólido embaixo? O ferro sólido em cima, a concentração de ferro sólido em cima e a concentração de ferro sólido embaixo. É porque, lembra que nós falamos aqui, ó, a atividade de um sólido é 1, então não se coloca. É como se colocando um em cima e um embaixo. Lembrando que é elevado aos respectivos coeficientes, né? Então aqui está elevado a quanto? Qual a concentração do zinco? Qual o coeficiente do zinco? É 1, está elevado a 1. E do ferro 2 é 1 também, ó. 1 aqui elevado a 1. Beleza? Bom, então é 1 sobre 1. As concentrações foram estabelecidas 1 molar para cada íon no compartimento A e B, 1 e 1. E log de 1 é 0. Todo esse valor aqui fica zero, ó, zerado. Então o potencial é basicamente esse aqui, mais 0,323 volts. O que nós temos que saber aqui? Nós temos que saber que aqui foram usadas nas condições padrões, essas concentrações foram iguais. Quando elas são diferentes, vai dar valor diferente aqui. Então esse potencial você tem que analisar o que acontece com ele, né? É quando a reação está acontecendo. Né? A tendência é isso daqui, isso tudo ficar igual a isso, para gerar para no equilíbrio chegar a um valor igual a zero, beleza? Então pensa aí matematicamente, o que tem que acontecer, né? No caso aqui, essa concentração tem que crescer, né, em relação a essa. Ou seja, a reação ir pro produto. Formando mais isso aqui tende a gerar um valor para que esse valor total fique igual a esse. E a representação já vimos aqui, você coloca a reação de ânodo, zinco sólido barra, porque aqui é sólido, aqui é líquido, então por isso tem que ter a barra. E o zinco foi oxidado a ferro 2, zinco oxidado a ferro 2. Barra para separar os compartimentos. A ponte salina está aqui, ó, tem que ter ela também, tá? Para ter o equilíbrio de cargas dos íons. Barra porque separou o compartimento. E a semi-reação de cátodo. Ferro 2 indo para ferro 0. Ferro 2 indo para ferro 0. A representação, portanto, é essa daqui. Beleza? Uma outra pilha aqui, para a gente usar
já resolvemos lá na aula síncrona, mas só para relembrar aqui, para a gente usar quando a quantidade de elétrons é diferente. Então, você tem um sistema ferro-alumínio, ferro, o eletrodo de ferro com a solução de ferro 2 e o eletrodo de alumínio com o alumínio 3. E eu coloquei também as concentrações diferentes para a gente trabalhar com valores diferentes. Coloquei a 27 graus Celsius para facilitar nossos cálculos e usar a equação padrão de Nernst. Aí você pergunta, quem oxida, alumínio ou zinco ou ferro? Você vai olhar na tabela de potencial, ver que o alumínio tem potencial de oxidação maior do que o ferro. Então, o alumínio oxida. O alumínio oxida, libera 3 elétrons e o potencial padrão dele de oxidação é mais 166. O ferro reduzindo, ao mesmo tempo reduzindo, e o potencial de redução é menos 0,440. Soma tudo, dá 1,22 volts. Ah, mas aqui são 3 elétrons e aqui foram 2. Então tem que igualar a quantidade de elétrons. Multiplica essa primeira equação pela quantidade de elétrons recebidas no cátodo e multiplica essa segunda reação de cátodo pela quantidade de elétrons formadas, geradas no ânodo. Aí você vai ter o que? 6 elétrons doados e 6 elétrons recebidos. Igualou a quantidade de elétrons, portanto, agora sim você vai ter a reação equilibrada de carga e massa. 2 alumínios, 2 alumínios. 3 ferros, 3 ferros. Cargas, mais 6 aqui e mais 6 aqui do outro lado. Já cortou os elétrons, então, porque eles já estão igualados. Como fica a equação de Nernst? Potencial padrão da semi-reação menos condições padrões, então usa a equação de Nernst padrão. 0,0591 sobre quantos elétrons totais cedidos e recebidos ao mesmo tempo? 6 elétrons. 6 elétrons. Log do produto. Íon alumínio elevado ao seu respectivo coeficiente, alumínio ao quadrado, sobre reagente ferro 2, elevado ao seu respectivo coeficiente, elevado a 3. Ah, não entrou ferro aqui porque é ferro no produto, porque é ferro sólido. Não entrou alumínio aqui porque é alumínio sólido. A atividade é igual a 1. Resolvendo a matemática aí, né, passo a passo, né, vamos obter esses valores que estão a lápis aí, você confere depois, mas é só aplicação de log, você vai chegar para esse valor total aqui de 0,012. Ou seja, quando a concentração de alumínio foi de 0,5 e de ferro 0,25, ou seja, formou mais alumínio do que o ferro, aí houve uma pequena redução. Vai chegar ao ponto que vai zerar isso aqui, que isso aqui fica igual a isso, aí vai zerar. Aí o trabalho vai ser igual a zero, foi quando a pilha para de funcionar. Aqui ela ainda está funcionando. Mas a medida será menor devido à camada passiva. Ah, tá. Isso aqui é um dado experimental. Uma situação experimental. Quando você chega no laboratório, esse valor aqui, calculado, né, é muito difícil você obter ele. Por causa da camada passiva do alumínio, que é alumínio 2O3. Aí o contato fica difícil aqui processar. Então, esse valor geralmente é bem menos que isso, na ordem de 0,4 aí que os meninos já conseguiram no laboratório. E a representação, semi-reação de ânodo e semi-reação de cátodo. Beleza? Barra, porque são espécies no estado diferente, sólido e aquoso. Barra, barra, porque separa os dois compartimentos. E aqui separando uma espécie aquosa e a outra sólida, uma barra. Tá bom? Então esse é um experimento. Cuidado em levar o quadrado e a terceira, porque teve gente na aula passada, estava certo, fazendo tudo certo, mas aí esqueceu de levar o quadrado. Aí tem que levar em consideração, porque, por exemplo, se tiver a alternativa A, B, C, D, aí isso vai dar umas 3 casas decimais, né? A resposta. O cara pode bolar um plano de elaborar uma resposta que sem elevar ao quadrado e ao cubo aqui, ó. Aí você vai, se não elevou ao quadrado e ao cubo, você vai responde aquela resposta errada.
tá certo? Aí você tem que elevar ao quadrado e ao cubo aqui, porque faz parte do equilíbrio da reação, beleza? Bom, uma outra aqui, no caso, você faz aí na sua casa, que é fazendo para não só a concentração molar, mas você pode ter outro tipo de unidade na concentração. Só que tem que estar iguais, tá? Elas têm que estar iguais. Eu elaborei essa letra A e letra B, por quê? Porque houve diminuição de o certo seria diminuir uma e aumentar a outra, né? Mas eu vou deixar aqui desse jeito mesmo, que já tá pronto. Aí você compara essas duas situações, tá? No caso aqui, sim, é porque aqui é pilha de concentração, né? Pilha de concentração já é outra situação aqui. Na lista de exercício eu passo mais exemplos desse aqui para vocês resolverem. Na pilha de concentração, tá? É outro exemplo, desculpa aí. Nós temos então dois compartimentos aí bem interligados por uma ponte salina, só que aqui a concentração do cátion no compartimento A, ela é diferente da concentração do cátion no compartimento B. Então aqui no compartimento A, aqui eu esqueci, aqui é B, né? E aqui também é B. No compartimento A, vamos colocar aqui 2 vezes 10 é menos 2 e 2 vezes 10 é menos 3 no compartimento B. A pilha de concentração, ela é construída do mesmo metal e do mesmo íon. O que difere é as concentrações, tá certo? No compartimento A é diferente do compartimento B. Beleza? Então, nós temos aqui a pilha de concentração, ela basicamente, como nós vimos lá atrás, por que aquele delta E 0 é 0? Olha, porque a reação de ânodo, zinco oxidando, só pode o zinco oxidar no ânodo, não é? Mais 0,763. E no cátodo só pode ser o zinco reduzindo, né? Zinco reduzindo. Só que agora em qual concentração? Para a tendência é igualar as concentrações. Então no ânodo, o ânodo vai ser aquele compartimento que tem menor concentração. É esse aqui, ó, o compartimento B, ó. Menor concentração. Por quê? Porque no ânodo tende a oxidar o ânodo, o eletrodo, para formar zinco 2+, e aumentar essa concentração. Para quê? Para se igualar ao valor do cátodo, da concentração do cátodo que é maior. Numa pilha de concentração, o cátodo tem maior concentração e o ânodo menor concentração. É justamente por isso, pela tendência de se igualar. Matemática. Então, no cátodo, ocorre o que? O contrário, a redução da espécie aquosa, do cátion, formando o cátion zero. Para quê? Para consumir zinco 2 para se igualar, essas concentrações se igualarem em algum momento e a pilha parar de funcionar. Quando isso for igual a isso, vai dar 1 e 1, log de 1 é 0, então vai dar 0 aqui, esse valor todinho aqui vai dar 0. Tá certo? Enquanto isso, a pilha está funcionando. Ela gera um pequeno valor, ó. Justamente por quê? Por causa da diferença de concentração. C1 é menor do que C2. Então, C1 é a menor concentração sobre C2 é a maior concentração. C1 é a concentração de quem? De ânodo, do compartimento anódico. E C2 é a concentração do compartimento catódico. Beleza? E a representação da pilha é essa daqui, ó. Reação de ânodo e a reação de cátodo. No ânodo, aquele compartimento de menor concentração, ocorre oxidação. E no cátodo, aquele compartimento de maior concentração, ocorre o quê? Consumo do cátion. Beleza? E aqui você tem um outro exemplo para comparar quando a concentração é 10 vezes menor aqui. E aí você compara esse valor daqui obtido na letra B, tá bom? Por último, é a nossa pilha de aeração. A nossa pilha de aeração, a gente tem que fazer algumas considerações. A gente precisa saber qual o valor de pH dessa pilha e admitir que a concentração de ferro 2, quando ocorre o processo de oxidação,
é da ordem de 10 a menos 7. Esse valor aqui é determinado lá no diagrama de Porbot. Nas considerações dele, esse valor aqui, para todos os casos, é uma consideração bem baixa, de 10 a menos 7 mol por litro. E aqui, como envolve gás, a pressão do oxigênio foi considerada na ordem de 0,95 atm. Como que você calcula a DDP dessa pilha de geração? Pilha de geração diferencial, você lembra, né? O metal, você tem uma gota salina aqui, aqui tem um sal, né, para promover a corrosão, sobre uma superfície metálica, sobre um aço qualquer, aí no caso foi o ferro gusa, um aço carbono na verdade. Aí você vai ter a difusão de oxigênio, você vai ter aqui um meio mais aerado e um meio interno menos aerado. Você vai ter na parte externa, nesse meio mais aerado, a região catódica, que é onde o oxigênio do ar reduz a hidroxila nesse valor de potencial tabelado. Aqui no centro é onde tem menos oxigênio dissolvido, é onde ocorre a oxidação, é a reação de ânodo. O metal está sendo oxidado, que no caso é o ferro. Que ferro é esse? É o ferro do aço carbono. E o potencial é esse aqui, ó. Tá certo? Aí iguala a quantidade de elétrons. Aqui são 4 elétrons. Esse de cima precisa ser multiplicado por 2 para igualar a quantidade de elétrons. E lembrando, se você multiplicou aqui por 2, você não multiplica o potencial por 2 não, tá? Que nós falamos que isso aqui é uma medida intensiva. O potencial não depende da massa. Fazendo as somatórias dos dois compositivos, vai gerar 0,841. Ou seja, é uma pilha com grande tendência de ocorrer. Aí a reação geral, se igualou o número de elétrons, põe a reação geral agora. Esse 2 aqui multiplicou esse ferro e esse ferro 2 aqui, ó. Beleza? E esse 1 permaneceu. Um oxigênio, os 4 elétrons, 2 águas e 4 hidroxilas. Igualou a quantidade de elétrons, 2, aqui 4, portanto. E você tem, qual é o potencial desse sistema? Ó, como calcula? O potencial padrão menos 0,591, porque não falou nada, então está nas condições padrões aí. E N, quantidade de elétrons recebidos e doados. Log de concentração, produto, ferro 2 elevado a 2, ferro 2 elevado a 2, concentração de hidroxila elevado a 4, hidroxila elevado a 4, e como reagente, ferro é sólido, então não entra. Mas você tem gás aqui, e o gás você não fala a concentração do gás, você fala a pressão parcial do gás, lá daquelas definições lá, daquelas condições da fisicoquímica, né? Da química geral que você viu. Beleza? E por isso que deu a pressão parcial do oxigênio. Desenvolvendo aqui, você tem hidroxila, então você precisa calcular o que? A concentração de hidroxila. De onde? Do valor de pH. Como? pH mais pOH vai dar o valor de pK. pK é igual a 14, não é? pKW da água, 14. 14 menos 9,5, pOH vai dar 4,5. E do pOH você determina a concentração de hidroxila, que é 3,16 10 a menos 1. Até que é uma operação de antilog. Você aí treina na sua calculadora aí, tá bom? Aí você precisa de uma calculadora para calcular isso. Então nós temos aqui a concentração de hidroxila elevado à quarta, foi determinada aqui, ó. A concentração de ferro 2 já foi dada aqui no início, elevado a 2. E a pressão parcial de oxigênio, 0,95. Ou seja, o potencial é bem grande dessa pilha, ela é bem fácil de ocorrer. No laboratório, você coloca fenolftaleína, você identifica essa hidroxila aqui formada direitinho, justamente na parte externa da gota. Fica róseo por causa desse hidroxila aqui, ó. E o ferro 2, como que você determina? Observa ele. Através do indicador lá que você coloca ferrocianeto de potássio. Fica de forma azul da Prússia, que é o ferrocianeto hexacianoferrato,
que é de coloração azul, chamada azul da Prússia, tá bom? Pois bem, esses são exemplos de cálculo de pilhas, facinho, né? Claro que vai ter outros exemplos aí, pode ocorrer você ter que calcular constante, né? Em vez de calcular em vez de calcular que o potencial calcular o pH do sistema, em vez de calcular o potencial calcular a concentração do sistema do cátion e por aí vai. Tem vários tipos de cálculo, tá certo? Atento aí o que o exercício pede, o problema pede. Essa daqui é a pilha comercial de zinco, óxido de manganês. No caso aqui, a reação é dada por essa daqui, de ânodo, onde o zinco, no caso o meio está alcalino, gera o óxido de zinco sólido. E no cátodo, o óxido de manganês é reduzido a Mn2O3. E tem esses valores de potencial. A reação geral é essa daqui. Tá, beleza? Aqui é zinco 0, vai para zinco 2. E aqui é manganês 4, vai para manganês 3. Correto? Manganês 3. Menos 6. Menos 6 dividido por 2, mais 3. Manganês mais 3. Tá certo? O ânodo é o zinco em pó. Antes era uma barra de zinco, que a gente até usava para abrir a pilha para pegar esse zinco aqui. Agora é zinco em pó. Tem um recipiente de aço, tem toda uma tecnologia aqui envolvida. O cátodo é o dióxido de zinco, ó. O cátodo é o dióxido de zinco, tá aqui. E aqui tem isolantes e tal. Beleza? E o ânodo é o pó de zinco aqui, esse zinco aqui formando óxido de zinco. E claro, quando isso aqui se forma em maior quantidade, a tendência é zerar esse potencial. Beleza? Aqui um detalhe que essa pilha aqui são todos sólidos, né? Todos sólidos. Aí pensa aí como calcular esse potencial, né? Aqui no caso foi a somatória dos dois, né? Somatória dos dois. Das duas reações, de ânodo com cátodo, essa somatória aqui, tá beleza? E a semi-reação, como as espécies são sólidas, vai acontecer via a semi-reação da oxidação da hidroxila, né? Oxidação não, da redução da água, né? Da redução da água. Basicamente essa. A redução da água aqui. Que vai envolver lá a equação geral. E aqui é a bateria. Bateria são várias pilhas, uma dentro da outra, uma em série com a outra. E a representação dela é dada por essa daqui, ó. O ânodo, o cádmio é oxidado a cádmio 2 e o cátodo, que é o níquel 2 sendo reduzido, que aqui níquel 2 é níquel 4, né? Sendo reduzido a níquel 2, tá certo? Então aqui está o contrário. E a DDP dela é 1,4. É a pilha comercial, né? A bateria, na verdade, vai ser um valor aqui próximo de 9, se não me engano, né? A bateria que você compra aí no supermercado, certo? Essa daqui já é uma bateria de carro, que é de sistema chumbo. Você tem aqui o ânodo e a reação de cátodo, né? Aí você dá uma pensada nela aí, né? E tal, a representação dela, a equação global. E é uma bateria bem conhecida aí. No caso, são várias baterias em série de chumbo aí, uma em série com a outra, tá certo? A grade tem preenchimento com óxido de chumbo, tem uma tecnologia também por trás disso aqui, né? Porque ela precisou ter sido compactada para caber dentro de um carro. Essa pilha eletrolítica, quando a gente vê eletrólise, a gente vai usar isso aqui.
que são os equivalentes, tá certo? Mas a gente vai fazer tudo por regra de 3, fica mais fácil. Por enquanto é isso aqui, tá certo? Vou passar uma lista de exercícios e até mais. Um abraço a todos, fique com Deus.